queridos. Bom dia. Que a ternura da nossa Mãe Santíssima esteja conosco e o seu amor eterno nessa manhã. Eu dedico essa palestra à minha mãe, que já vão fazer 39 anos que ela está junto com o nosso Pai Maior. Dedico a vocês, as mães que estão aqui, e as mães de todos vocês que estão aqui. Eu gostaria de falar primeiro sobre os livros que nós estamos usando, né? Maria de Nazaré, de Miramês, Espírito Miramês, e psicografado por João Nunes Maia. A Caminho da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cândido Xavier. E são autores diversos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas ninguém vai responder agora, tá? É uma pergunta e vocês vão guardar a pergunta, pensar na pergunta durante a palestra. A pergunta é: se você fosse escolhido ou escolhida para nascer em um planeta como a Terra, na época que Jesus nasceu, para dar à luz um Cristo, você aceitaria? Não responda. E para nós termos uma ideia da importância da história da humanidade, o Espírito Emmanuel falou no livro A Caminho da Luz, ele nos conta que existe uma comunidade de espíritos puros que regem os destinos do sistema solar, sob a orientação divina. E a Terra tem o seu governador, assim como os outros planetas também têm os seus governadores. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos se reuniram por 2 vezes. A primeira foi para se decidir sobre a formação do planeta. E depois de 4,5 milhões de anos depois, se reencontraram de novo para planejar a vinda de Cristo. A face da Terra, que foi a segunda reunião. E que seria o médium de Deus, seria o representante da voz de Deus aqui na Terra. Que ele deixaria o seu evangelho por toda a eternidade. Né? E agora, nós vamos falar um pouquinho do tema. A queda de um anjo. Parece que um anjo simplesmente regrediu, né? Caiu, ou degenerou-se e caiu, né? Do cosmos por algum motivo. Mas não, porém, não é isso. Significa que uma estrela, né? Um anjo do plano espiritual, ela simplesmente foi levado ao turvamento da carne, né? Feito pela força da renúncia. Esse anjo, ele renunciou à posição que ele estava, o local onde ele estava, para vir para a matéria, para um corpo, em favor de todas as criaturas da Terra. E esse anjo é a Nossa Senhora, é Maria, é a estrela do céu, né? Como diz Miramês. Uma mulher magnífica e sublime. Ela trazia com ela todas as virtudes conhecidas na Terra. Tudo sintetizado em Maria. Né? Todas as suas virtudes estavam com ela. Ela desceu ao plano iluminado, ela desceu de um plano altamente iluminado para receber e ter a sua companhia o espírito mais evoluído que encarnou na face da Terra, nosso Jesus. E não tem como mencionarmos Jesus sem Maria e Maria sem Jesus, né? Claro. Maria é sinônimo de pureza, de trabalho, de amor, de dedicação, de tudo que pode existir, porque afinal ela era um ser iluminado, né? E não tem nesse capítulo que nós estamos vendo,
desse livro, que é o segundo capítulo do livro da Maria de Nazaré, ele retrata que Maria, enquanto estava no ventre de sua mãe, ela pediu para ela trabalhar, porque ela via que existia necessidade dela estar o tempo inteiro trabalhando em prol das criaturas que ainda estavam sofrendo, que ainda estavam no caminho errado. Então, esse era o objetivo dela. É uma leitura muito linda. E quando a gente começa a ver e conhecer mais a história de Maria, a gente começa a perceber que não tem palavras, não tem sinônimos, não tem como a gente descrever a grandeza de Maria. E ela ainda continua sendo o nosso suporte, pois nos momentos de ansiedade em nossos corações, quem é que a gente lembra? Eu não sei vocês, mas às vezes acontece alguma coisa com alguém, com o filho, qualquer emoção assim forte. O que vem na minha mente? Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, né? Então, ela está dentro de nós, a gente sabe disso. Inconscientemente, nós sabemos que ela está por nós a qualquer momento que a gente precisa. Porque é uma coisa, já é uma coisa inconsciente, né? Quando a gente fala. A gente fala da boca para fora, mas, na verdade, é um sentimento que nós temos internalizado e que, quando a gente fala o nome dela, ela e a sua equipe, ela manda a sua equipe para nos dar assistência, para que se vê que logo após a gente se acalma, né? Quando nos familiarizamos com a sua jornada, a gente sabe que isso é uma pura verdade. E agora nós vamos falar sobre missões de Maria, né? Miramês trouxe, nesse capítulo, algumas de suas missões. Maria de Nazaré, que todos conhecemos e amamos como roteiro de luz dos nossos passos, desceu de plano em plano, sem choques de ansiedade, de servir para ajudar na correspondência da fraternidade pura. Ela não teve nenhum problema em ter que descer de plano em plano para poder ajudar. Ela fez aquilo com todo amor, porque ela sabia da necessidade, da nossa necessidade aqui no planeta Terra, para a sua função, né, ser correspondida com sucesso. Ela sabia que ela precisaria vir, né? Em cada descensão, em cada estágio, organizou trabalhos para o aprimoramento das almas, né? Sempre o pensamento dela era de melhoria. Tudo que ela fazia era pensando lá na frente, né? No final, como as pessoas sairiam daquilo. Ela objetivava, como centenas de outras companheiras do seu plano, a organizar o ambiente na atmosfera da Terra, no sentido de poder descer o rei de todos nós, o pastor da humanidade toda, né? Então, ela sabia que ela precisava fazer aquilo. Então, ela se organizou com os outros espíritos que também vieram de outros planos para essa sustentação, para essa organização, esse planejamento da vinda de Jesus. Maria, em espírito, integrou-se, inclusive junto com Isaías, em um engenhoso trabalho de esclarecimento espiritual das criaturas ainda envolvidas na ignorância. Espíritos retardatários, nos quais o ódio e a vingança petrificaram os corações, manifestando o orgulho violento, sem que o desenvolvesse o amor e a caridade, né? Então, ela trabalhou junto com Isaías para que isso tudo acontecesse, para que se desenvolvesse cada vez mais, né, o amor e a caridade. Continua lá. Maria de Nazaré foi um instrumento divino para o aparecimento do grande mestre, que, por vontade do Senhor, se fez anunciar pelos luminares da eternidade. Maria desceu revestida de uma humildade sideral, portadora de um amor que universaliza todo o bem que se possa entender como sendo a verdadeira caridade que a civilização da sua época não compreendia, uma convergência total em favor de todos os povos da Terra. Então,
era o pensamento dela. Ela se revestia de uma humildade para ela poder chegar a todos, né? O objetivo dela era chegar aos necessitados. Então, ela se enchia de humildade para que pudesse atingir a todas essas pessoas que precisavam. Houve a necessidade da preparação da Palestina, que foi onde foi resolvido, né? Onde Maria e Jesus iam encarnar, que era na Palestina. Então, toda aquela área onde Jesus passou, por onde Jesus andou, eles tiveram que fazer um trabalho na atmosfera, fazer uma preparação para que Jesus viesse. E ela precisaria que ele nascesse de um espírito de altíssimo grau de pureza, e com isso houve também essa preparação, né? O ambiente de Jesus. E por conseguinte, Maria, era necessário que ela nascesse num lar de pais amáveis, né? De pais amorosos, de pais com uma evolução moral, né? Pessoas que demonstravam amor ao próximo, trabalhavam para o próximo, que era o que ela ia também conviver com isso, né? É o que ela fazia. E o nome dos pais era Eli, algumas obras falam Joaquim, mas aqui na Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, eles chamam Eli, e a mãe Ana, que foram levados para regiões espirituais para a compreensão do nascimento da filha, né? Para eles poderem entender como seria aquela criatura. Não seria uma criatura, uma mulher normal, né? Uma criança normal. Normal em que eu digo no bom sentido, né? De luz. Como parte dessa preparação no plano espiritual, houve alteração em tudo, em todos os pontos da Palestina anterior a Jesus, que já vivia sob o domínio romano e em um movimento de muita turbulência naquela região. Então, era necessário ali que reinasse a paz, né? E houve a preparação para a vinda de Jesus, a preparação da psicosfera, né? Do meio ambiente espiritual, que foi feita por um grupo de espíritos denominados de ceareiros do bem, que cruzava a Palestina de lado a lado, desfazendo trevas organizadas há muito tempo, que insuflavam ideias de guerras, de discórdia e de maledicência em todas as criaturas que entravam na faixa do mal. Então, foi necessário que os ceareiros do bem, que era um grupo de espíritos que vieram com esse propósito para fazer essa preparação para a vinda de Jesus, né? Para fazer a limpeza, vamos dizer assim, da atmosfera, né? da maldade, dos sentimentos ruins, né? Das ideias ruins que existiam naquela época, né? E com essa alteração da atmosfera, foi notada desde a felicidade explícita dos animais, das crianças, plantações, enfim, toda a natureza foi gradualmente demonstrando uma nova energia que pairava no ar, né? Então, isso foi notado por Miramês, né? Que do jeito que estava a situação, e não foi uma coisa assim de 1, 2 anos, foi um período relativamente grande, antes de Maria vir, né? E continuou, Maria nasceu e continuou até quando Jesus chegou, né? Mas, mesmo assim, houve uma preparação muito grande, porque a situação estava de uma forma muito preocupante. E a espiritualidade precisava que Jesus tivesse esse suporte quando ele viesse, né? Quando ele chegasse. Então, houve essa preparação por muito tempo. E agora nós vamos ler a preparação para a chegada de Maria. Quando ela chegou, Galileia era vista pelo mundo espiritual como uma zona de segurança, né? Porque ali, como já estava aquela preparação já em andamento, então ali já sabia-se que quando Jesus fosse andar para ali, seria a área dele, né? Aonde ele trabalharia, onde ele estaria, na maior parte das vezes.
foi feita uma limpeza em toda a atmosfera espiritual dessa região, que estava em preparo para receber a estrela de primeira grandeza, o muito anunciado Messias de todos os profetas. Todos os lugares por onde passaria o Messias estavam sendo preparados desde cada pequeno ser vivo. A Palestina tornou-se um ponto de atração pelo magnetismo que liberava. O mar da Galileia desprendia um aroma encantador de suas águas. Os ventos sopravam em todas as direções, que dava por notar e sentir a esperança diferente como sendo uma mensagem anunciada à felicidade. Falange de espíritos nobres desciam e subiam na expressão comum do termo na época, como vindas das estrelas mais iluminadas, em expressivas trocas de energias divinas, sob a influência de Deus. Então, houve esse movimento, né, para que tudo desse certo. Não tinha opção de não dar certo, porque, afinal de contas, era o governador do nosso planeta que estava vindo. Então, tudo tinha que estar de acordo para que ele pudesse chegar. E foi nesse ambiente, né, que Maria já estava na área ali, naquele local, se preparando, né, para vir a carne e no corpo físico para ser a mãe de Jesus. Então, nessa movimentação, foi-se notado luzes benfazejas que atingiam as profundezas da terra. Os enfermos estavam vendo e sentindo que alguma coisa diferente estava acontecendo, né? O ar, estava tudo diferente. E toda a Galileia, numa profusão de luzes nunca conhecida, o espírito que haveria de se chamar Maria já se encontrava naquela atmosfera, né? Só aguardando o momento, porque ali existiam espíritos já que estavam aguardando a vinda do Messias. E foi decidido que Maria ia nascer ali. Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada ao turvelinho da terra para cumprir o seu mandato e sua grandiosa missão. Mas, em um determinado momento, Maria foi visitar o lar onde ela ainda, né, ali na atmosfera ali, que ela também trabalhou junto com os ceareiros do bem, para poder fazer a limpeza, né, fazer a preparação. E, numa dessas vezes, ela estava ali no local onde ela ia, a casa onde ela ia viver, né, onde ela ia morar, e foi lá ver os pais também, né. Chegando lá, ela fez uma oração, ela fez uma rogativa a Deus. E aqui ela fala muita coisa, e é uma oração que ela vai expressar a gratidão que ela tinha por esse momento, por essa oportunidade que ela estava tendo de encarnar. Deus de eterna solicitude, eis que me entrego aos compromissos firmados, com todo o meu sentimento de obediência para convosco, naquilo que desejais de mim. Quero que se cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Aqui Maria já se coloca na posição de servir. Em nenhum momento ela aqui está querendo falar o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer. Ela simplesmente se colocou, está sujeita a qualquer situação, né? Está se sujeitando a qualquer situação. Ela não está escolhendo, ela está falando que ela quer trabalhar, que ela quer servir. Para mim constitui grande honra fazer parte da caravana da fraternidade que deverá descer à terra, para que o céu se faça nos corações dos homens. O meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Eu acredito, né, com tudo isso que eu estudei, eu acredito que Maria, ela teve uma conexão com Jesus em um determinado ponto, né, porque eles se conheceram, né, durante a caminhada de Jesus,
e a caminhada dela, né? Em outros planos. Eles se conheceram por causa dessa afinidade que ela tinha com Jesus, desse sentimento que ela tinha, né? Essa vontade que ela tinha de fazer parte, né? Dessa história, desse momento. Há muito que alimento esse anseio divino no peito. Aspiro a ele e me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas conviver com ele nas linhas educativas por nós estabelecidas, no roteiro do mundo. Então, ela, além de estar vindo, né, para dar a vida, né, para Jesus, ela queria fazer parte daquilo, né? Ela é uma coisa que ela tinha esse desejo ardente de fazer parte. Para mim, isso constitui acontecimento acima da misericórdia. Isso é o amor a me visitar o coração e transbordar o meu ser numa esperança que se renova e me liberta. Liberta porque é uma coisa que, um sentimento que ela tinha, né, de querer e poder estar fazendo uma coisa para Jesus, né? E ela foi escolhida, né? Ela foi escolhida para esse momento. Imagina, gente, uma pessoa já estava em outros planos, né? Um espírito que já estava em outros planos, ela é convidada a voltar para ser mãe de Jesus, né? Olha que responsabilidade. Estou sendo amparada por 3 de vossos mais elevados agentes, Gabriel, Rafael e Micael, né? Sabemos que Gabriel, ele veio várias vezes dar avisos, né, alertas para eles. Em vários momentos ele apareceu, né? Sei que não mereço, mas me silencio diante deles para ouvir a vossa vontade, que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem e me preparam para o aprendizado do amor. Então, ela sabe, com todo o conhecimento que ela tem, com toda a pureza de alma que ela tem, ela ainda se põe na posição de ouvir, né, e de escutar o ensinamento deles, as direções que eles iam dar para ela. Ela confiava, né, neles. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como rei, como libertador das criaturas, eu compartilho desta esperança. E só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem, paciência, trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgiram. Ela não perguntou e não quis saber o que ela ia fazer e como seria o caminho dela. Ela simplesmente se pôs a trabalhar e a fazer, né? E ela tinha que ser o exemplo de coragem e paciência, né? Ela tinha que passar por essa provação não, ela tinha que dar o exemplo disso tudo, né? Que ela tinha que ser o exemplo de paciência e trabalho no amor. Tenho a maior alegria em ser a vossa serva, das mais humildes entre elas. Se por acaso eu tenha algo a mais às minhas irmãs da terra, essa parte eu achei, assim, a melhor parte, né? Se por acaso eu tenha algo a mais que as minhas irmãs da terra, vos peço, Senhor, apagai-me. Ao juntar-me a elas, que eu seja uma simples mulher que nunca fugirá ao dever. Pediu para apagar-se. Ela sabia que ela era uma mulher, um espírito já, né, com todas essas virtudes que ela tinha. Mas ela não queria se mostrar, né, que ela tinha, que ela era assim. Ela queria que se apagasse isso dentro dela para que ela pudesse conviver com as outras irmãs da terra, né? Isso é muito lindo. Sei e sinto que estou diante de uma batalha em que os adversários são vorazes, onde se gera o orgulho e o egoísmo. Domina. Onde se alastra o ódio e cresce a perseguição. Entretanto, em vosso nome, desejo entrar na guerra com a bandeira da paz.
Ela queria participar de tudo isso, sabia, porque enquanto ela estava fazendo a preparação junto com os ceareiros do bem, ela sabia o que ela ia, né, o que estava ali, né, na terra, o que ela ia encontrar. Então ela sabia que existia orgulho, o ódio, todos esses sentimentos, mas ela queria e ela tinha certeza, né, que ela viria com a bandeira da paz. Peço-vos, Senhor, para essas duas criaturas que me abrem a porta, harmonia nos corações e firmeza em seus ideais. E ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o compromisso. A importância que ela sabe da vinda de Jesus, já então, que ela pediu que a ansiedade dela, né, como mãe, o sentimento dela de mãe, o que acontecesse durante todo esse processo, ela pediu que ela pudesse controlar as emoções dela para que ela não atrapalhasse o trabalho de Jesus, o compromisso de Jesus. Né? Porque a mãe, independente, ela sofre ao ver o filho sofrendo. Ela sente a dor do filho. Ela sente quando o filho está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Ela passa por tudo isso, mas ela teve que passar por tudo isso em silêncio, sem atrapalhar o trabalho de Jesus. Né? Ela não podia expor seus sentimentos para que ele não atrapalhasse, não podia falar a opinião, para que ele sabia exatamente o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Né? E ela tinha a consciência disso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade das outras mães. Então, ela já sabia que ela viria para ajudar as mães da terra, que ela serviria de exemplo, né? Ela seria o esteio das mães da terra. Ela tinha essa certeza. E era isso que ela queria fazer, ela já veio com esse propósito. E assim Maria acompanhou Jesus em sua caminhada, né? Eu acompanhava todas as vezes que podia, todas as vezes, os locais que ela podia estar, ela estava com ele. E hoje, ela é e sempre será a Mãe Santíssima, que guarda aqueles que sofrem, os aflitos de coração, que ajuda no plano espiritual aqueles que tiraram sua própria vida no momento de dificuldade. Né? Ela trabalha o tempo inteiro. Ela e os espíritos que trabalham com ela, que ela manda, ela coordena. Né? Então, esse é o trabalho de Maria ainda até hoje. A sua trajetória nos serve de exemplo, né? Nos mostrando que, por mais que seja difícil, por mais que nós tenhamos dor, por mais que as coisas às vezes acontecem, coisas que nós não conseguimos controlar, né? Por mais que tudo isso aconteça, existe um amanhã, existe a esperança, existe um momento que a gente sai, né? Que isso tudo passa, como ela dizia, né? Era Maria que falava, tudo passa. Né? E tudo passa mesmo, né? Só nós termos a certeza. Após tudo preparado para o nascimento de Jesus, nasce e cresce Maria. Com uma história linda, demonstrando a sua beleza, a sua inteligência. Ela conversava com as pessoas ficavam assim, de onde saiu essa inteligência de uma menina pequena, né? Conversava como se fosse um adulto. E com aquela intimidade com Deus, né? Falava de coisas divinas, como se fosse uma coisa comum para ela. Né? Então as pessoas ficavam assim, admirados com essa posição, com esse comportamento de Maria, desde criança. E é chegado o momento de receber Jesus. E nós vamos ler um texto, né, onde fala sobre mais um acontecimento na vida de Maria. Né? E esse texto, antes disso a gente vai falar um pouquinho de José, né? Que José, ele quase não é falado nos evangelhos.
né? Mas nós sabemos da sua participação importante na vida de Maria, principalmente que ele, como foi escolhido como tutelado de Jesus, Maria, que seria a sua tutela, estaria em sua tutela Jesus, a vida de Jesus e Maria, né? Principalmente durante a infância de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, José, ele foi uma figura importante. Era um trabalhador, ele era honesto, né? Cuidava da casa, fazia sua parte como pai. E o texto nos conta de uma passagem onde Maria passou por uns momentos difíceis, né, durante essa caminhada, quando saem de Nazaré para Belém, onde, de acordo com os profetas, seria onde Jesus deveria nascer, né? Só que eu acho que José, ele sabia que ele tinha que ele recebeu o aviso que ele tinha que ir para Belém. Mas, na verdade, ele não sabia onde Jesus ia nascer. Ele foi para Belém. Ele saiu de Belém. Por quê? Porque as profecias eram interpretadas como devia ser, como seu filho, né, já estaria sendo enviado. Né? Jesus, o Messias, ele já estava a caminho. E ele seria um rei. E Herodes, na época, era um rei da Judéia. Então, ele, sentindo que seu trono estava sendo ameaçado, o que ele fez? Mandou matar as crianças, né, que estavam nascendo naquela época, porque ele sabia que o Messias estava voltando, estava chegando. Então, ele mandou matar as crianças, né, de até 2 anos de idade, 2 ou 3 anos de idade. E nesse movimento foi que eles foram avisados para que eles saíssem de Nazaré para que Jesus fosse nascer em Belém, que seria um local mais seguro. E nisso saiu José. Né? E nesse livro, Ontologia Mediúnica do Natal, que são de autores diversos, o capítulo 50, que foi escrito pelo irmão X, né, Humberto de Campos, que o título é Os Animais ante o Natal. Ele vai falar um pouquinho do que aconteceu nesse percurso quando eles saíram de Nazaré para ir para Belém. Entretecíamos animada conversação em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, com o parecer do grande Jonathan B. Asser, que asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto ao estritamente necessário, quando o velho Ebenezer Ben Hakim, orientador de grupos hebraicos do mundo espiritual, tomou a palavra e se afirmou conciso. Então, era uma discussão que eles estavam tendo ali sobre animais, que não era valorizado, mas ele trouxe essa mensagem. Talvez não saibam vocês quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E ante a nossa curiosidade, narrou comovido. Há muitos anos, houve um Rabi Eliúde que se encontra agora nas esferas superiores, interessantes minudências em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José, da Galileia, e da companheira nos arredores de Belém, de Judá, não foi assim tão fácil. O casal que se compunha da jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca que a recebera por esposa, em madureza provecta, entrou na cidade quando as ruas e hospedarias se mostravam repletas. Não tinha mais lugar nenhum para eles se hospedarem. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto. Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza, negociantes domiciliados em Jericó entendiam-se com mercadores residentes no Egito.
acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor. José e a consorte bateram primeiramente as portas das estalagens de Abias, filho de Zadok, que logo se rechaçou com a negativa. Entretanto, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola irreverente, o que fez que José, apreensivo, estugasse o passo para diante. Recorreram os préstimos de Jordão, usuário que alugava cômodos forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha dos escravos, que se pudesse obter preço amoedado, comprar Maria. José, mais aflito, demandou a frente para esbarrar na pensão de Jacob, filho de Josias, antigo estalajadeiro, que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabrigadamente como é que um varão assim velho tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as invectivas de Jacó atraíram curiosos os vadios que cercaram o par, crivando-o de injúrias. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-os alvo de chufas e zombarias, tropeçavam humilhados. Gabriel, no entanto, recorreu à prece, rogando amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Abenezer, a seguir, comentou bem-humorado: não fossem os anfitriões da estribaria e talvez a boa nova tivesse seu aparecimento retardado. Então, foi uma passagem que foi difícil tanto para José como para Maria, E eles tiveram que passar por isso. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. E essa trajetória de Maria, ela serve de exemplo para a gente, que por mais dura que seja a batalha aqui na Terra, por mais dura que seja o nosso dia, por mais duro que seja a vida às vezes, de uma mãe ou de quem quer que seja, existe a esperança, existe o amanhã, existe a oportunidade de fazermos melhor no outro dia. Isso nunca vai mudar. E Maria nunca perdeu a fé e a gratidão por ter tido essa oportunidade única, que ela teve. Porque não só ela foi mãe de Jesus, mas ela pôde deixar o seu exemplo, que ficou por eternidade também, de mãe. Imaginemos a dor que ela sentiu, quando assistiu calada seu filho ali, desde o início, passando pela tortura até a hora da morte, e ela não pôde fazer nada. Não vimos em nenhum documento até hoje, nenhum livro falando que Maria se desesperou, chorou sim, porque ela tinha o coração, mas não vimos assim uma expressão de revolta, nada disso, nada negativo, nós não vimos isso de Maria. E aí agora, que nós vimos um pouquinho de Maria, conhecemos um pouquinho mais, nós vamos voltar à nossa pergunta. Se você fosse escolhido ou escolhida para nascer em um planeta como a Terra,
na época que Jesus nasceu, para dar à luz um Cristo, você aceitaria? Sim. Com muita ajuda. Aceitaria? Sim, mas com a ajuda maior do que a Maria teve. Pode responder, quem quiser Eu responder. aceitaria. Sim. Mas não tem problema. Não tem problema. Isso é para homem e para mulher. Aos homens, Né? não. Os homens fica mais difícil, né? De aceitar e de até pensar nessa hipótese. Eu não estou desmerecendo, mas fica mais difícil. Né? Está tudo bem se a gente não tem resposta, porque nós temos a consciência de que nós não somos Maria, né? Maria foi um ser sublime e nós sabemos que nós não somos. Nós estamos aqui para um dia no futuro ser como ela, chegar no local que ela está hoje, né? Mas está tudo bem, né? É uma escolha difícil, né? Eu só fiz essa pergunta para a gente ver como que é difícil, né, estar na posição de outro, principalmente de pessoas assim, que renunciaram tudo, né, para estar aqui, para dar de exemplo para nós. Né? É o que acontece com as mães. As mães renunciam, as mães, elas amam incondicionalmente, as mães perdoam, as mães esquecem, né, as coisas que os filhos fazem. As mães são assim, né? Nós somos assim. Então, na verdade, a intenção dessa pergunta era para que nós refletíssemos quem nós somos hoje, como nós estamos hoje, né, com relação ao que nós vimos de Maria, né, com relação a Maria. Porque o nosso objetivo é sempre evoluir. Né? E nós sabemos que todos nós passamos pela preparação para ser mães, né? Quando está sendo feito nosso planejamento de reencarnação, a gente está sendo preparado para aquilo que nós vamos fazer aqui, né? O que nós vamos ser aqui. Não necessariamente mães, nem todos vêm com o papel de ser mães, nem pessoas que não são, né? E está tudo bem. Mas aqueles que vêm já com a missão de ser mãe, elas são preparadas, de certa forma, para que a gente possa desempenhar o papel aqui da melhor forma possível. Então, é para a gente refletir qual é a nossa posição hoje, como nós estamos como mães. E como nós aprendemos, né, com ela a enfrentar, né, e o que nós necessitamos melhorar, né, como mães e como pessoas. E que ela nos deixou o exemplo de como enfrentar, né, essas coisas que acontecem na vida da gente. Né? Sejamos nós mães de filhos, mães solteiras, mães de filhos que decidiram tirar a vida antes da nossa, né, antes da gente ir, mães de filhos de mulheres que só geraram e não optaram por não cumprir a missão de mãe, né? Mães adotivas no caso, mães de todas as formas, mães de filhos doentes, mães de filhos com problemas, mães de filhos rebeldes, tudo isso nós somos preparados, de certa forma. É aquilo que o nosso coração, né, vai se enchendo de informações e nós vamos sendo adaptados a cada uma, não só a nossa vida, mas a vida das pessoas, né, dos amigos que a gente vê. Isso tudo é aprendizado para a gente, né? E Maria também nos ensina uma coisa muito importante, acreditar na espiritualidade, acreditar que tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser, tem um motivo. É a gente acreditar, sabe? Ter a fé que tudo passa, como disse Maria. E no livro de André Luiz, para terminarmos, no livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, né? Quem está estudando o André Luiz agora, pode até lembrar dessa frase, né? Ele fala que maternidade
é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, gente, agora